Nessa aula nós vamos falar sobre os ETFs irlandeses, tá? Vocês vão entender aqui porque que é muito interessante. Eu, Rafa, priorizo ETFs irlandeses e vocês vão entender por quê. ETFs irlandeses que são chamados aí de UCITS, tá? Então o que seria isso? Primeira coisa, pessoal, isso não estava disponível na Avenue, corretora. Apenas você conseguiria negociar esses ETFs irlandeses através de outras corretoras americanas que não são voltadas para brasileiros, que é aquelas corretoras que é um pouquinho mais chato, né? A forma como eles exigem ali o cadastro, a abertura de conta, a declaração, é tudo mais complicado porque é muito diferente do nosso jeito, né? E a grande novidade, uma novidade que não faz tanto tempo, é que agora na Avenue você também consegue comprar ETFs irlandeses. Então é possível investir nesses ETFs irlandeses que possuem diversos benefícios tributários e sucessórios também, tá? Além de você reinvestir os dividendos automaticamente. Por que isso é legal, tá? Nos ETFs americanos, a grande maioria deles, se não todos, você não consegue reinvestir os dividendos. Então, imagina que você está comprando lá um ETF que replica o S&P 500. E aquelas empresas geram dividendos, né? E aí, você ficar recebendo esses dividendos, todo mês, recebi dividendos, mas você não quer que isso aconteça porque você está querendo construir patrimônio, você quer que aqueles dividendos acumulam junto, porque você faz um efeito bola de neve maior. E além disso, quando você recebe o dividendo, automaticamente já é tributado lá, né, o imposto de renda sobre dividendos. Então você está pagando também, né, por esses dividendos mensalmente, enquanto você poderia ter eles sendo reinvestidos, ou seja, você não recebe, não paga o imposto de renda mês a mês e vai pagar só lá na frente quando você vender aquele ETF. Então esses dividendos que você não recebeu faz com que o capital acumulado que vem crescendo seja maior e faz muito mais sentido, além de você ter uma economia também, né, tributária nos ETFs irlandeses, vocês vão entender agora. Veja aí algumas vantagens abaixo. Primeiro, planejamento sucessório inteligente. Você tem isenção, né, do US State Tax que você teria caso você comprasse os ETFs americanos. No ETF irlandês você não tem, com benefício de sucessão patrimonial para herdeiros. Então você comprou o ETF, você vai fazer uma sucessão para herdeiros, se você comprar ETF irlandês, você não paga nada, você não vai pagar esse US State Tax, que pode ser muito alto, né, para quem não é americano, que é o nosso caso, né, para quem não é cidadão americano e está investindo lá nos Estados Unidos. Essa taxa, né, para sucessão, ela é muito alta, tá bom? Potencial maior de rentabilidade. Por quê? Porque se você está reinvestindo automaticamente esses dividendos, além de você não ir pagando esses impostos de renda, diminuindo o seu valor investido, ele vai sendo reinvestido no ETF, você vai ficando cada vez mais com um valor maior, né? O efeito bola de neve é muito maior, então você tem potencial de rentabilidade muito mais interessante nesses ETFs irlandeses, tá? Que são aí os ETFs que reinvestem os dividendos automaticamente, a gente chama de ETFs de acumulação, né? Que vão aí favorecer o crescimento contínuo do capital. Potencial maior de rentabilidade aqui foi 2 vezes, né? Colocado o item, já falei isso para vocês, né? Aqui eu vou falar um pouco mais sobre esses ETFs irlandeses, tá bom? E traduzindo, tá, pessoal, esse termo UCITS organismos de investimento coletivo em valores mobiliários, tá bom? UCITS é o padrão europeu que regulamenta fundos e ETFs, garantindo aí regras, tá, rígidas de segurança, transparência e diversificação. Então não fiquem preocupados. Será que os ETFs irlandeses são tão seguros quanto os ETFs americanos? Sim, tá? São tão seguros quanto, não tem diferença nenhuma, tá? Vocês não precisam ficar preocupados, até porque muitos desses ETFs irlandeses, as empresas, as gestoras deles são as mesmas gestoras, tá, que tem ali os ETFs americanos também. Então esse termo UCITS, ele é como um selo de qualidade mesmo, que garante que o ETF ele segue essas normas fortes de proteção ao investidor, tá? Os ETFs irlandeses, eles normalmente seguem esse padrão, tá bom? Por isso que eles são chamados de ETF UCITS, tá bom? Por esse motivo que os ETFs irlandeses, vocês vão entrar lá, por exemplo, na conta de vocês na Avenue, quando vocês forem localizar, poxa, quero ver quais são os ETFs irlandeses disponíveis, tem uma aba separada, tá, para esses ETFs, eles não ficam no mesmo botão ali dos ETFs americanos hoje. Então eles são separados, vocês vão ver lá, ETFs e UCITS, vocês já sabem que são os ETFs aí irlandeses, tá? Eles são muito usados por investidores no mundo todo pela eficiência fiscal e baixa, né, carga regulatória. Então abaixo, pessoal, eu vou mostrar para vocês alguns ETFs irlandeses bastante utilizados. O que vocês vão perceber é o seguinte: a gama de ETFs irlandeses é menor do que a quantidade de ETFs americanos.
E isso também pode variar de corretora para corretora. Às vezes você pode pesquisar algum ETF irlandês que não vai ter na Evelyn corretora, por exemplo, tá? Então aqui eu vou listar para vocês os principais que são que vão replicar as mesmas coisas dos principais ETFs americanos, que é o que a gente quer, tá? Então, se algum não tiver aqui, vocês vão poder consultar lá na Evelyn se tem, né, disponível. Ali vocês vão ver toda a lista completa desses ETFs, tá? O primeiro deles, que é muito conhecido, muito utilizado, é o CSPX. O que é o CSPX? Ele é um ETF que replica o S&P 500, tá? E ele é um ETF da BlackRock. Então, aquilo que eu acabei de falar, mesma gestora dos ETFs americanos, gestora hiper consolidada, tá? Trilhões sob custódia, e ela também tem o ETF irlandês que está replicando o S&P 500. E aí você vai ter, né, essa versão irlandesa, que é exatamente igual se você estivesse comprando o VOO, o IVV, o SPY, tá? Que são ETFs americanos. Qual que é a diferença? A diferença é que nele você vai estar ali recebendo, reinvestindo os dividendos, você não paga o imposto sobre herança, né, sobre sucessão. Então essas vantagens elas fazem muita diferença, tá? E aí você tem um outro ETF que é o VWRA, que é um ETF da Vanguard, que ele vai replicar o índice FTSE World Index, tá? Ele basicamente inclui ações globais, o mundo todo você está comprando através desse ETF irlandês. Estados Unidos, países envolvidos, países emergentes, empresas large e mid caps, tá? Então vamos dizer, é a versão equivalente a você comprar o ETF VT que vocês viram, né, lá nos Estados Unidos. Está comprando o mundo todo, só que ETF irlandês com todos aqueles benefícios que eu falei para vocês. Aí tem o CNDX, né, que é um ETF da BlackRock também, que ele vai replicar o quê? O Nasdaq 100. Lembra do QQQ? Aquele ETF lá que ele replica a Nasdaq, né, o índice Nasdaq, e que tem o setor de tecnologia tem um peso enorme sobre ele. Então, aqui você está comprando a mesma coisa, o mesmo índice, né, um ETF que vai replicar o mesmo índice da BlackRock, a gestora, e que você compra, né, através de um ETF irlandês. Tá? Vai representar ali as 100 maiores empresas não financeiras da Nasdaq, e a versão, né, UCITS equivalente ao QQQ, tá? Tem o ETF EIMI, que é o ETF também da BlackRock, que vai replicar, né, aquele índice MSCI Emerging Markets, tá? Que vai pegar ali os mercados emergentes, todos os tamanhos também de empresas emergentes, large, mid, small caps, de países como China, Índia, Brasil, Taiwan, Coreia do Sul, tudo mais. Então aqui você está comprando através de um ETF irlandês, comprando o mercado emergente inteiro, tá? Então, pessoal, nós temos também mais um ETF aí, o IB01, desculpa, que é um ETF aí que replica vários títulos aí do Tesouro Americano com vencimento mais curto, tá? Vencimento de 0 a 1 ano. Ou seja, eles são títulos de baixíssima duração e baixíssimo risco também, tá? Comprar títulos do Tesouro Americano é um dos investimentos mais seguros, mais tranquilos que tem. Então aqui é apenas mais uma opção para você ter algum ETF de renda fixa que seja ETF irlandês, tá bom? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado, anotado tudo até aqui. Tamo junto, um grande abraço.